Recentemente, eu li um artigo de uma representante de uma grande empresa que é responsável pela área de inovação. E ela faz N reuniões, muitas, centenas de reuniões com startups, por diferentes motivos, até em diferentes trabalhos que ela já teve. E ela se diz muito frustrada, porque ela diz que as empresas jovens normalmente não sabem conduzir reuniões com clientes corporativos. Como eu fiz isso a minha vida inteira, enfim, por mais de 20 anos e tive sucesso porque conquistei grandes clientes e grandes contas na minha própria empresa, eu resolvi trazer alguns ensinamentos que, inclusive, vão muito de encontro ao que essa executiva recomenda para as empresas jovens no artigo. Eu sou Silviana Ramal, empresária, mentora, autora de livros. Se gostar do conteúdo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e aciona o sininho para receber notificações. Muito bem, vamos às recomendações. O primeiro passo é você conseguir a reunião com o representante de uma empresa grande. E às vezes parece que não é fácil, porque, por exemplo, se você vai num evento, vamos dizer que você queira encontrar o diretor de uma determinada área de uma empresa e você vê que ele vai fazer uma palestra no evento. Aí você fala, bom, vou assistir a palestra dele e no final vou pedir para dar uma palavrinha com ele. Ah, que ingenuidade. Quando você chega no evento, o executivo faz a palestra e quando ele termina, parece que tem um enxame de abelhas em volta dele, né? Ele parece quase um popstar, um artista de novela, de filme, de Hollywood, porque tem um monte de gente que cerca e você não consegue nem se aproximar. E aí você pode ter uma falsa impressão de que é impossível falar com aquela pessoa. Mas não desanima, porque a verdade é que faz parte da descrição de cargo dessas pessoas se manter atualizado com as novidades, com as inovações do mercado. Então, ele vai querer em algum momento te receber, sim. Então, como chegar nessa pessoa, né? Eu realmente costumava frequentar muitos eventos e onde eu sabia que essas pessoas estariam, e até um pouco mais desarmadas, porque às vezes o evento do setor é o pior de todos, porque é onde mais ele é assediado. Por exemplo, eu fiz alguns projetos para a Petrobras. A Petrobras trabalha por licitação, mas você precisa ser convidada para as licitações da Petrobras. E para isso você precisa, enfim, que algum executivo, que algum profissional de lá de dentro te indique como fornecedor. E eu consegui essa indicação porque eu encontrei o responsável pela área que me interessava numa palestra da UFRJ de pesquisadores que era uma salinha da UFRJ que estavam os 3 pesquisadores e uns 8 ou 10 curiosos que foram assistir a apresentação e tinha esse executivo da Petrobras. E, enfim, naquele dia eu nunca imaginava que numa apresentação de 3 amigos meus eu ia conseguir a Petrobras como cliente. Então, enfim, você precisa se expor, você precisa circular. Faça network, pode ser em associações, em câmaras binacionais, em clubes de negócios, em qualquer lugar onde você possa encontrar pessoas. Depois tem a questão do cold call, né? Simplesmente ligar com coragem, pegar o telefone, ligar e tentar conseguir a reunião. É uma boa estratégia. Hoje você tem a versão LinkedIn, né? Que seria mandar uma mensagem para uma pessoa que você não conhece. É muito bom. Eu já consegui muito cliente com cold call. Em geral, eu gosto primeiro de mandar uma mensagem por algum meio, seja por LinkedIn, por e-mail, em geral, LinkedIn mesmo. Mas se você conseguir descobrir alguma pessoa que pudesse te indicar para essa pessoa, falar, olha, fulano tem empresa e tal, que é muito inovadora, vai te ligar. Se você for incubado, às vezes as pessoas da incubadora podem conseguir essa indicação, algum professor da faculdade. Enfim, se você consegue alguém para te apresentar, sempre o caminho fica um pouquinho mais fácil. Bom, aí é sobre conseguir a reunião, mas depois que você conseguiu a reunião, também tem algumas recomendações muito importantes. Primeiro, se liga no dia anterior para confirmar a reunião. Tem gente que gosta, assim, a pessoa organizada gosta de fazer isso. Você liga e fala: olha, eu tenho uma reunião, fulano de tal amanhã, eu queria confirmar. Ou até no dia mesmo, né, de manhã, se a reunião for à tarde, você liga para perguntar: reunião está confirmada? Sabe qual é o problema disso? Eu parei de fazer isso com o tempo, embora seja o mais correto, o mais adequado, porque
ele acabava desmarcando. Então eu ligava, dizia, eu tenho uma reunião, queria confirmar. Ah, olha só, veja bem, dá para passar para semana que vem? Então eu parei de confirmar e passei aí. Aí, o que que acontecia? Às vezes eu chegava, olá, eu tenho reunião com a senhora fulano de tal, o seu fulano de tal. Xi, ela saiu e ela nem tá aqui, ela hoje está em outro estado. Ih, ela está viajando no exterior, desculpa, esqueci de desmarcar. Não tem problema, esse era meu trabalho, estar lá, não era o trabalho dele ou dela. E era bom que criava meio uma dívida, né? Porque aí a secretária dizia: Nossa, olha, deixa comigo, eu faço questão que você faça essa reunião quando ele ou ela voltarem. Eu estou te falando o que que eu fazia. Você pode fazer essa estratégia ou não, ok? Eu estou passando a minha experiência. Bom, aí sobre erros que você não pode cometer, sob hipótese nenhuma, numa reunião desse tipo. Primeiro, chega atrasado, esquece, jamais. Bom, esquecer da reunião, sinceramente, não existe. Não, você não esquece de reuniões. Mas chegar atrasado também, jamais, nunca, não faça. Agora, também não chegue mal preparado. Mal preparado é mal apresentado, sabe aquela pessoa que chega esbaforida, correndo, despenteada? Não, você tem que estar penteado, você tem que estar bem apresentado, bem vestido, com a roupa certinha. Chegar com calma, sentar né, na sala de espera, respirando calmamente. E a preparação também implica em levar a apresentação que você quer fazer. Se vai levar um protótipo, leva o protótipo não pode travar. Você não pode falar, ai, peraí, eu tenho que instalar aqui o negócio. Não. Ah, eu tenho que ligar, mas vai demorar, eu tenho que conectar. Não, já chega com tudo pronto, chega com tudo ensaiado. É, também, puxa, eu queria te mostrar, mas que pena, tem um documento lá no meu escritório, mas depois te mando por e-mail. Não faça esse tipo de coisa, sabe? É uma apresentação, é um show quase. Você tem que chegar lá com tudo pronto, fluindo, para você conquistar a atenção do cliente. E aí, uma coisa muito importante: ouça o cliente, ouça, ouça, ouça e ouça mais um pouco. Faça perguntas. Você precisa ter interesse no cliente e ouvi-lo atentamente para conseguir captar o que que ele está esperando de você, o que que ele quer ouvir naquela reunião, que tipo de informação ele precisa. Aliás, é muito importante que antes de chegar na reunião você faça uma pesquisa prévia sobre aquela empresa. Qual é o momento, qual é o negócio dela, com que produtos ela trabalha. Pelo amor de Deus, não chega numa empresa sem saber qual é o produto ou serviço do cliente. Talvez você ache que isso é simples. Pô, como é que a pessoa não vai saber qual é o produto? Mas nem todas as empresas são tão óbvias, né? Eu posso te falar aqui nomes de empresas, sei lá, por exemplo, Tecnip. O que que a Tecnip faz? Você sabe qual é o produto dela? É, e às vezes, com a própria Petrobras, às vezes são empresas tão grandes que elas têm muitas áreas, e você tem que saber a pessoa daquela área, a que ela se dedica, qual é o objetivo da área dela. Então, é muito importante estudar o cliente e fazer perguntas a ele no momento da reunião para entender as expectativas, o que que ele quer ver, qual é o problema que ele precisa resolver e para que ele te chamou. Finalmente, depois que ele terminar de falar, teste o entendimento. Isso é uma estratégia de vendas muito boa. Depois que a pessoa apresentou, você fala: então eu estou entendendo que o seu setor, por exemplo, está numa fase de transição, vocês estão implementando a metodologia X, e aí você está procurando fornecedor para automatizar os processos A, B e C. Entendi corretamente? Porque aí testar o entendimento é muito bom e passa muita seriedade para o cliente. Quando você for apresentar, seja objetivo, não seja tagarela. Faça uma pergunta a você: quais são as informações que o meu cliente precisa, que são relevantes para resolver o problema dele? A sua apresentação tem que estar focada na necessidade do cliente. Então, evite muitos detalhes sobre o que que a empresa incubada faz muito, né? Porque empresa incubada normalmente vem de processos de pesquisa, né? De centros de pesquisa, e aí ela se foca muito na parte acadêmica, na parte teórica, em como foi o desenvolvimento do produto, em quem fez o quê. Tudo isso não interessa para o cliente, o que interessa é como o seu produto vai solucionar alguma necessidade, algum problema, algum desafio que ele tem. Então, foca nessa informação e não seja tagarela, seja objetivo, para não perder a atenção dele.
que você pode fazer, às vezes, é contar uma anedota. Eu sempre costumava. Eu vendi durante muitos anos educação por internet em empresas, numa época que isso era muito novo e os clientes não. Enfim, era uma coisa muito inovadora lá no ano de 2001, 2002. E aí eu contava uma piada que era a seguinte: em 2001, quando eu incubei o meu projeto de empresa que trabalhava com educação por internet na incubadora tecnológica da PUC-Rio, eu estava também começando mestrado em aprendizagem organizacional. E eu fui ver um dos professores mais importantes do meu mestrado para apresentar a minha empresa e falar: eu trabalho com educação por internet é assim, assado, não sei o quê. Mas no ano de 2001 tinha muita resistência à educação por internet. Ele me ouviu com bastante descrédito, não gostou do que viu. E eu estava, ia ter a aula inaugural do mestrado, aí na aula inaugural, que ele era um professor muito importante, aí ele me olhou, me reconheceu, falou: Silvina trabalha com essas coisas. Silvina não trabalha. Não. Silvina gosta dessas coisas de namoro por internet, estudar por internet. Bom, ele colocou tudo no mesmo saco, não tinha falado nada de namoro por internet. Mas enfim, ele criou uma imagem minha de aluna do mestrado de que eu namorava por internet. Melhor marketing para o primeiro dia de aula de mestrado, né? Que você está conhecendo sua turma. Mas, enfim, era uma história engraçada, as pessoas riam, davam umas risadas, e isso quebra um pouco o gelo. Tenta não ser muito longo. Na época, a história dava para ser contada mais curta, porque educação por internet era uma coisa muito nova. Mas agora eu tive que explicar todo o contexto, eu já não contaria, porque piada que precisa muito contexto não é legal. Espero não ter perdido a atenção de vocês com a minha piadinha. É, então é isso, a apresentação tem que focar em como você vai resolver algum problema do cliente. E depois que ela terminou, você tem que perguntar, te interessa, né? Você vai para a parte de fechamento. Pode ser que o cliente se mostre um pouco resistente. Aí tem o que a gente chama de tratamento de objeções de venda, que eu não vou poder detalhar aqui porque precisaria um vídeo só sobre isso. Mas em geral é você perguntar para o cliente o que está te impedindo de fechar comigo e quando o cliente te disser o que ele ainda não está seguro, não está convencido, você tenta trazer outros argumentos sem ser insistente, sem ser desagradável. Pode acontecer do cliente te dizer: olha, gostei da apresentação, mas nesse momento eu estou muito satisfeito com as empresas que eu trabalho e não estou aberto a novos parceiros. Aí você dá vontade de falar: então para que você me chamou, né? Mas não responda assim. Se ele ficou até esse momento com você, é um bom sinal. Você pode dizer coisas do tipo: olha, agora você me conhece, você sabe que você tem uma alternativa. Você quer que eu te ligue um pouco mais para frente para ver se você vai abrir oportunidades para outras empresas? Eu gostaria de ser considerado quando houver oportunidade. De vez em quando eu vou te ligar para saber se tem alguma novidade. Deixa a porta aberta. Agora, se ele fechou com você ou se ele te pediu uma proposta, encerra a conversa, porque um erro muito comum é, depois que você já conseguiu o que você queria com a reunião, você continuar falando, continuar vendendo. E aí é capaz do cliente entender que a coisa ainda não está fechada e ele, sabe, te pedir um desconto ou dizer que quer pensar melhor. Então, se o cliente falou, ok, estou interessado, acabou. Aí você fala, bom, vou te mandar a proposta ou vou te mandar o contrato, ou não sei o quê. Não estende uma reunião sem necessidade. E, finalmente, depois que você sair de lá, você vai ter que acompanhar, porque as pessoas hoje são muito ocupadas, estão muito assoberbadas, estão acumulando funções que antigamente seriam divididas entre várias pessoas. Então, acompanha por telefone, acompanha por e-mail, é, enfim, pede retorno. Se precisar dar uma passadinha como quem não quer nada, tava passando por aqui, resolvi vir te dar um oi, mas eu sei que você tá ocupado, mas só que, enfim, só para você se lembrar de mim, hein? Lembra que você tem que me mandar o contrato para eu assinar, ok? É importante dizer que às vezes uma startup não vai só visitar um cliente para vender. Você pode querer você pode estar procurando uma empresa para fazer um teste de conceito, ou desenvolver um novo produto em parceria, né? Fazer uma cocriação, fazer um protótipo. Então, tudo isso que eu falei aqui vale para qualquer uma dessas situações. É, é muito importante que as startups tenham uma postura profissional no momento em que elas vão sentar, que é tão difícil sentar diante de um cliente, um parceiro corporativo, que elas saibam
como atuar. E aí vale uma observação para o pessoal de incubadoras, mentores, eh, prepara o empreendedor, prepara a pessoa da startup para chegar lá e fazer um bom papel. Isso também é sua responsabilidade. Enfim, porque isso é fundamental para a taxa de sucesso, enfim, para a evolução positiva do projeto do empreendedor que você está mentorando, ou assessorando, ou que está dentro do seu sistema de incubação, enfim, o que for. É isso, gente. Gostou? Se você gostou do conteúdo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e aciona o sininho para receber notificações. Eu sou Silvana Ramal. Muito obrigada por ficar comigo até aqui e até o próximo vídeo.